O que nós pretendemos é, daqui para frente, quem toma posse não tem mais estabilidade. Até porque qual o objetivo disso? É comum. Vamos falar em prefeitura. Um prefeito faz concurso, etc. Se bem que quase todos estão no limite do gasto, levando-se em conta a lei de responsabilidade fiscal. Mas qualquer contratação daqui para frente, o outro prefeito, uma vez assumindo, ele pode simplesmente demitir essas pessoas. Olá, eu sou Sonali Ramos, coordenadora do Sindijus, Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário do Estado de Sergipe. Acabamos de ouvir o relato do presidente da República, que de forma crua revela o seu objetivo ao enviar a proposta de emenda à Constituição número 32 de 2020 ao Congresso, que permitirá a demissão de servidores públicos. Desde 2016, os trabalhadores públicos viraram o alvo principal de uma verdadeira cruzada que nos elegeu como inimigos da nação. E justo agora, quando os servidores estão na linha de frente no combate à Covid-19, recebemos mais esse presente, um cavalo de Troia ou uma granada no bolso, como revelou o ministro da Economia Paulo Guedes em reunião ministerial tornada pública. Assim, iniciamos o 6º episódio do Justiça Mesmo, o primeiro de uma série que tratará da proposta de reforma administrativa enviada pelo governo federal ao Congresso Nacional. E no primeiro episódio da série, abordaremos os reflexos da PEC para os direitos dos servidores públicos. Olá, eu sou Miguel Bruno, conselheiro fiscal do Sindijus. E eu sou Lucas Oliva, servidor do Tribunal de Justiça de Sergipe. A proposta de emenda à Constituição, que trata da reforma administrativa, foi enviada ao Congresso Nacional em 3 de setembro e foi recebida com festa pelo mercado. E não era para menos, pois essa reforma vinha sendo cobrada há bastante tempo pelos agentes econômicos que controlam a política nacional, os quais tiveram na figura de Bolsonaro o compromisso de sua execução. Ocorre que, para entregar a reforma, Bolsonaro precisa antes entregar a cabeça dos trabalhadores públicos e enterrar de uma vez por todas o serviço público no país. Para esse primeiro episódio da série sobre a reforma administrativa, ouvimos o Dr. Ludimar Rafaim, que é assessor jurídico de diversos sindicatos no Paraná, inclusive do Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário do Paraná. O governo federal tem dito que essa proposta de reforma administrativa é a solução para os problemas do país, o mesmo que foi dito quando da reforma trabalhista, da PEC do teto dos gastos públicos e da reforma da Previdência. Afinal de contas, o que é a PEC número 32 de 2020? E quais as justificativas dadas pelo governo ao tentar aprová-la? Essas justificativas possuem algum fundamento? A proposta em questão visa alterar significativamente a estrutura da administração pública e ela faz parte de um projeto muito maior, que é um projeto de desmonte do Estado brasileiro, que começou com as reformas administrativas de 98, com a reforma administrativa e previdenciária de 98 também, com a emenda constitucional 95, com a reforma previdenciária feita pela emenda 103 em 2019 e pretende fazer a reforma administrativa alterando a estrutura do Estado brasileiro. O governo tem dito que essa medida é para resolver todos os problemas da administração pública, todos os problemas do serviço público, o que não é verdade. O que acontece é que ela está inclusa naquela proposta feita lá em 1988, de um acordo entre o presidente da República dos Estados Unidos e a primeira-ministra da Inglaterra, que falava que o Estado deveria ser mínimo. Deveria deixar de ser um Estado prestador, um Estado de proteção social, para ser um Estado meramente regulador. Então, não é verdadeiro que ela resolverá. Por detrás disso está um objetivo muito claro, que é o objetivo de reduzir o tamanho do Estado para passar para a iniciativa privada. E o objetivo principal é a retirada de direitos desses trabalhadores. É a retirada, é a redução de direitos, é jogar para a sociedade como se os servidores fossem, como já lá nos anos 80, um determinado presidente da República disse que servidor público era marajá e colocou em disponibilidade muitos servidores públicos, milhares de servidores públicos ficaram em disponibilidade em casa recebendo menos e até não recebendo pelo trabalho. Outros foram demitidos. Isso é importante, altera a estrutura dorsal, a espinha dorsal do Estado brasileiro,
para aprofundar aquilo que começaram a fazer em 98 e vieram fazendo progressivamente. Vamos lembrar que lá em 98 foi criado o Ministério da Administração e Reforma do Estado. E no primeiro caderninho desse projeto, desse ministério, ele dizia que o Estado devia ser o Estado mínimo e se preocupar apenas com as carreiras típicas do Estado. E as outras carreiras? Dizia o caderninho lá do Bresser Pereira. As outras carreiras nós devemos privatizar. E aquilo que não for possível nem privatizar, nem terceirizar, entidades auxiliares do Estado, e dali que surgir, então, o famoso contrato de gestão entre a administração pública, serviços sociais autônomos, fundações estatais de direito privado, OS, OCIPs e outras figuras jurídicas. São outras figuras jurídicas que têm por finalidade o quê? A destruição do serviço público e a extinção do regime jurídico dos servidores. A primeira mudança significativa é que incluem lá no artigo 37 da Constituição mais um princípio da administração pública, que é o princípio da subsidiariedade, o que significa o Estado deixa de ser o principal prestador e passa a ser subsidiário, ou seja, fortalece a iniciativa privada, fortalece o mercado, fortalece o sistema bancário, fortalece os prestadores de serviço para a administração pública. Essas justificativas não têm os fundamentos que o governo está dizendo. Embora ele tenha eleito os servidores públicos como inimigos do povo, como parasitas, como Barnabés, como pessoas que trabalham pouco, ganham muito e se aposentam muito cedo, na verdade o que eles querem é que progressivamente sejam extintos os cargos públicos. Outra questão importante é que eles alegam que o serviço público não é eficiente. Não é verdade. A prova de que o serviço público é eficiente, desde que haja uma gestão competente, é o que aconteceu agora durante a pandemia, onde trabalhadores da saúde, da educação, da segurança, da limpeza pública mostraram para a sociedade a importância que tem o serviço público, prestado diretamente por servidores públicos concursados. Na tentativa de agarinhar apoio popular, o governo tem espalhado que a reforma promoverá a igualdade ao tratar todos da mesma forma e que ela não atingirá quem já está no serviço público, apenas os novos servidores. Será que isso é verdade? A reforma afetará apenas os novos servidores e valerá para todos, como para os juízes, por exemplo? Mas se a reforma não vale para os membros de poder, por que falar no fim da aposentadoria como forma de punição? As pessoas dizem o quê? Bom, mas isso não vai me atingir. Isso vai atingir só os próximos servidores. Não é verdade. Não é verdade, porque a partir da hora que você cria gerações diferentes e castas diferentes de servidores, todos perdem. E a partir da hora que você acaba a estabilidade para os novos servidores e você cria a possibilidade da admissão por insuficiência de desempenho, o Estado vai, em cadeia, como alguém disse, em cadeia vai continuar suprimindo direito para quê? Para que esses servidores que estão hoje se sintam desestimulados e até deixem de ser servidores públicos para serem substituídos por essas formas de contratação temporária. E aí, portanto, já dizer o seguinte, que a magistratura, os membros de poder ficam fora dessa reforma administrativa. A reforma administrativa está sendo feita para atingir os servidores, da estrutura, dos poderes, no caso do Poder Judiciário, na estrutura dos poderes. Iniciamos este episódio com um áudio em que o presidente da República revela que sua intenção é permitir a demissão de servidores públicos. Essa reforma significa o fim da estabilidade no serviço público? Os ministros têm dito que tem que acabar com a estabilidade porque o Estado não pode demitir servidores públicos depois de adquirida a estabilidade, o que não é verdade. A verdade é que, havendo processo administrativo disciplinar com garantia do contraditório e ampla defesa e for apurado falta grave, o servidor pode sim ser demitido, inclusive a bem do serviço público. O problema é que a estrutura da administração pública, os gestores, que se autodeclaram então incompetentes quando dizem que não conseguem viabilizar um processo administrativo e até a exclusão do servidor, alegam para fazer a reforma administrativa. Ao limitar a estabilidade, eu diria que há um grande prejuízo para o serviço público em si, porque a estabilidade ela não é uma garantia só do servidor, é uma garantia da sociedade, que a sociedade tenha a segurança de que ela vai um dia na unidade de saúde, ela vai um dia na escola, ela vai um dia no CMEI, no Centro Municipal de Educação Infantil, e no dia seguinte, quando ela volta lá, ela continuará tendo
aquele servidor que atendeu no dia anterior lá presente. Com esse fim da estabilidade, o que vai acontecer? Nós vamos voltar àquilo que era antes da Constituição de 88. O que era antes da Constituição de 88? Que não havia estabilidade, o concurso público era relativizado, e quando o prefeito ou o governador não gostava de um servidor, não gostava do trabalho que ele estava fazendo, não gostava da posição política que ele adotava, porque ele tinha mais afinidade com talvez um opositor, ou mais afinidade com uma outra linha ideológica daquela do governo, ele simplesmente demitia esse servidor. Outra questão importante sobre a estabilidade que a gente precisa dizer é que ela não é um presente. A estabilidade no serviço público existe como uma substituição ao fundo de garantia, por exemplo. Todos precisam saber que antes da criação do fundo de garantia, mesmo os trabalhadores da iniciativa privada, eles adquiriam a estabilidade depois de um tempo de trabalho. Então, o fundo de garantia foi criado como uma possibilidade de, no caso de uma demissão, sem justa causa, inclusive, ou com justa causa também, mas o fundo de garantia era um dinheiro a mais, era uma garantia, passou a ser uma garantia para que ele pudesse, durante um tempo, ter o sustento próprio de sua família, mesmo estando desempregado. Os servidores públicos, quando eram seletistas, tinham o fundo de garantia também. Quando passaram a ser estatutários e adquiriram estabilidade, não tiveram mais o fundo de garantia. Então, hoje, quando um servidor é demitido, ele sai, como se diz na linguagem popular, ele sai com uma mão na frente e outra atrás, né? Então, é importante dizer isso, que é uma substituição ao fundo de garantia. E que a estabilidade é uma garantia não só do servidor, mas é uma garantia para toda a população. Ao limitar a estabilidade aos cargos típicos de Estado, a reforma acaba com um regime jurídico único. O que ela cria em seu lugar? Essas novas figuras jurídicas podem representar o fim dos concursos públicos com a ampliação do espaço dos atuais cargos comissionados? Vamos lembrar que até 1988 não existia no Brasil regime jurídico único. Conviviam no mesmo local de trabalho servidores estatutários e servidores seletistas. A Constituição de 88 garantiu o regime jurídico único para os servidores, dizendo ou vão ser todos seletistas ou vão ser todos estatutários por uma questão de isonomia. Isso ficou assegurado. E lá no começo, então, já dos anos 90, logo depois da Constituição de 88, os estados, os municípios, os tribunais passaram a adotar medidas para garantir, então, o cumprimento dessa determinação. Qual determinação? A determinação de que deveria existir esse único regime. A emenda de 1998, a emenda 19, que é aquela que ampliou o estágio probatório de 2 para 3 anos, que possibilitou a contratação de serviços terceirizados e privatizados, que fundamentou a privatização de vários serviços públicos no Brasil, ela tentou extinguir o regime jurídico único e realmente colocou lá um dispositivo. O Supremo Tribunal Federal suspendeu. Então, por isso, ainda hoje está vigente a proposta do regime jurídico único dos servidores públicos, sendo ele seletista e estatutário. A proposta, realmente, ela quebra essa questão e cria uma grande instabilidade jurídica. Uma instabilidade jurídica no sentido de que não haverá uma perenidade no serviço público, não haverá uma continuidade dos servidores públicos. O próprio concurso público fica mitigado, o que significa progressivamente deixará de existir concurso público, porque a partir da hora que se permite a prestação de serviço por entidades auxiliares do Estado, que são as OS, as OCIPs, as Fundações Estatais de Direito Privado, as Fundações Estatais de Direito Privado, Serviços Sociais Autônomos e empresas privadas, você torna o servidor público dispensável. E o concurso público ele fica relativizado por quê? Hoje um servidor, quando ele faz o concurso público, ele é investido no cargo e após 3 anos de estágio probatório, ele é efetivado. Na proposta que o governo encaminhou para o Congresso Nacional, isso não existirá dessa forma mais. A pessoa faz o concurso público e ela ficará durante 1 ou 2 anos, a depender da carreira, num tempo chamado de experiência, e somente depois de passar dessa experiência é que para aqueles servidores que são as chamadas carreiras típicas de Estado, eles terão mais 1 ano de estágio probatório e serão efetivados. Esse é outro detalhe importante, porque garante apenas a estabilidade no cargo para as chamadas carreiras típicas de Estado. Lá nos anos 90, através do Ministério da Administração e Reforma do Estado, dizia-se que as carreiras típicas de Estado eram quais? A diplomacia, o judiciário, a magistratura, membros de poder,
a arrecadação e a segurança pública. Agora não diz quais são essas carreiras típicas de Estado. Diz apenas que os ocupantes de cargos de carreiras típicas de Estado são os que terão estabilidade no cargo. O que significa que, e pior, ele diz que lei complementar dirá quais são essas carreiras típicas de Estado. Ele não diz quais são agora na proposta de emenda constitucional. Então nós podemos ser surpreendidos por a ampliação do rol dessas carreiras típicas de Estado ou a redução ainda mais. Nós temos no Brasil hoje alguns tribunais e o Poder Executivo já é muito forte e nos ministérios públicos também nós já temos isso, a possibilidade ou a proposta de contratação temporária. São os chamados famosos PSS, Processos Seletivos Simplificados, onde a pessoa não ocupa um cargo público, não ocupa um emprego público, ela tem um contrato administrativo especial, onde são exigidos todos os deveres do Estatuto dos Servidores e onde não são garantidas as vantagens do próprio Estatuto. Então é um contrato totalmente precário, por tempo determinado, sem garantias de permanência no cargo e outras situações também que estão colocadas. No Tribunal de Justiça de Sergipe, a carreira dos servidores evolui por tempo de serviço, seja através das letras a cada 2 anos, seja por meio de triênios. Caso aprovada, a reforma administrativa permitirá que os servidores continuem recebendo estes benefícios? Há risco de uma reação em cadeia, como aconteceu com a reforma da Previdência, com leis locais extinguindo esses direitos? Outros elementos importantes da reforma é que ela atinge diretamente os estados e municípios. Em que sentido? Ela proíbe a concessão de algumas vantagens para os servidores públicos. Por exemplo, ela proíbe a concessão de qualquer crescimento na carreira apenas por tempo de serviço. Então, anuênios, quinquênios, progressões por antiguidades, todas essas não poderão ser feitas. Não é que não terão a garantia. Ela diz que os estados, municípios e a União não poderá conceder essas vantagens, que são crescimentos na carreira apenas pelo tempo de serviço. Famosos anuênios, como eu já disse, quinquênios e tudo mais. Além da evolução por tempo de serviço, existem outros direitos que os servidores têm visto ameaçados pela reforma, como as licenças-prêmio, o retroativo dos reajustes que nem sempre saem na data prevista em lei e a obrigatoriedade da previsão em lei dos valores pagos a título de indenização, tais quais os auxílios alimentação e saúde. Essas preocupações procedem. Em alguns estados e alguns municípios do Brasil, os servidores federais já não têm mais desde 1990, existe a figura da licença-prêmio ou licença especial pelo tempo de serviço em que o servidor não faltou injustificadamente no serviço. Isso existe hoje em vários locais do Brasil. A proposta proíbe a concessão de licença-prêmio, licença especial, outro nome que venha a ser dado, para os servidores públicos em razão do tempo de serviço. Então, muito importante a gente ter essa observação de que também esses direitos são proibidos. Outra questão importante é que são proibidas as concessões de vantagens de reajustes com efeitos retroativos. Então, eles alteram lá o artigo 37 da Constituição e 39, que são a estrutura básica do Estado brasileiro, eles são profundamente modificados por essa proposta de emenda constitucional. Ampliam os princípios no artigo 37 caput, amplia o número de incisos, inclui uma série de restrições e impossibilidades na carreira dos servidores públicos e na manutenção e tal. Outro elemento importante que colocam é que eles proíbem o adicional ou indenização por substituição, independente da denominação adotada, ressalvada a efetiva substituição de cargo em comissão, função de confiança e cargo de liderança e assessoramento. Proíbe redução de jornada sem redução da remuneração, Essa é uma outra questão. Nós sabemos que em alguns segmentos existe o recesso, e não é só no judiciário, existe o recesso nas escolas e tal. E daí o recesso mais as férias acaba dando um tempo maior de descanso para o trabalhador. Ele proíbe e diz o seguinte, que ninguém poderá ter mais do que 30 dias de férias, acrescido a esse período o tempo dos recessos. Então será de 30 dias, incluindo nele os recessos.
Uma demanda antiga no sindicalismo é a regulamentação da negociação coletiva no serviço público. Esse tema foi tratado pela reforma? Quais pautas ficaram de fora e que poderiam tanto melhorar o serviço público como dar maiores garantias aos trabalhadores? Quando a gente está falando nessa perda de garantias, né, que é a garantia da estabilidade principalmente, nós precisamos lembrar, nós estamos falando para um sindicato, nós precisamos lembrar que isso dificulta em muito a atividade sindical. Por que dificulta em muito a atividade sindical? Porque o servidor público ficará receoso em se filiar ao sindicato por ele não ter estabilidade, por aquilo que eu disse lá um pouco tempo atrás, que é o quê? Que, se não tendo a estabilidade, nós podemos voltar àquela situação que um prefeito, um governador, um presidente de tribunal possa querer afastar um servidor porque ele está vinculado ao sindicato e quer lutar pelos seus direitos. Eu sempre falo assim, reforma deve ser feita para melhorar. Tudo que aconteceu nos últimos tempos foi para piorar a situação dos trabalhadores. Assim foi a reforma trabalhista, assim foi a reforma da Previdência. Todas as mudanças que ocorreram nos últimos tempos foi para piorar a vida dos trabalhadores. Isso é muito importante ficar bem frisado. Mas tem uma outra questão importante. Ainda está pendente no Brasil a regulamentação da Convenção da OIT 151, que garante a negociação coletiva, garante o acordo coletivo dos servidores públicos. Nisso eles não mexem. Nisso, as reformas elas não falam nada disso. Assim como lá na reforma da Previdência, não resolveram o problema da aposentadoria especial dos servidores públicos, não resolveram uma série de fatores. Aqui também não atacam essas questões para garantir plenamente o direito à sindicalização, onde pudesse haver acordo coletivo e tal. Não democratiza o Estado brasileiro. Ao contrário do que eles dizem, burocratiza ainda muito mais e dificulta muito mais ainda o exercício dos direitos dos trabalhadores brasileiros. É importante dizer que essa questão não é tratada. É importante dizer que os servidores brasileiros estão, mais uma vez, pagando o preço. Estão sendo considerados como parasitas, como pessoas, como eu disse lá no começo, que trabalham pouco, ganham muito, se aposentam muito cedo. Isso é uma situação que precisa ser duramente enfrentada. Obrigado, Dr. Ludimar, pelas valorosas contribuições. O Justiça Mesmo é um podcast do Sindijus, criado para conversarmos sobre questões relacionadas ao Poder Judiciário sergipano e brasileiro. Você pode acompanhar o Justiça Mesmo em www.sindijus.org.br e também em diversas plataformas como YouTube, Spotify, Google Podcast e Apple Podcasts. Siga o Sindijus nas redes sociais através do Twitter, Instagram e Facebook. E siga o Justiça Mesmo nos principais agregadores de podcasts. Agradecemos a você que nos acompanhou até aqui. A gente se despede te convidando para ouvir o próximo episódio e para compartilhar o Justiça Mesmo com todo mundo.